segue agora aqui porque temos entrevista ao vivo. A psiquiatra Adriane Caldas, mais uma vez aqui conosco, excepcionalmente na sexta, né? Assim, geralmente o nosso bate-papo é na quinta-feira. Hoje ela está aqui na sexta-feira e traz um assunto que é muito importante. A gente sempre debate, assim, assuntos que acabam gerando muitas perguntas e muitos questionamentos, e depois a gente tem um feedback muito positivo da sua vinda aqui, doutora Adriane, e hoje a gente fala sobre o TDAH, e eu vejo muita gente sendo diagnosticada e dizendo, eu fui diagnosticada, eu tenho TDAH. O que é exatamente o TDAH? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, e que aí leva a um quadro de hiperatividade, impulsividade e dificuldade de atenção. Então são esses 3 sintomas mais importantes: é a dificuldade de atenção, a impulsividade e a hiperatividade. É uma alteração na parte do desenvolvimento cerebral. Então você já tem isso desde que você nasce. Tem um componente genético muito forte e tem também, pode ser também desenvolvido na vida adulta se você tiver algum trauma cerebral, e aí você pode desenvolver um TDAH. Mas você precisa ter todas essas... Os sintomas, ou só ter um e você realmente ser diagnosticado com TDAH? Porque a gente estava até falando assim, o TDAH, pelo menos o que eu achava, era muito da questão da hiperatividade, né? A criança é muito agitada, ela deve ter TDAH. Ou então só da distração, eu sou muito distraído, então eu tenho TDAH. Ele não precisa ser todo. Todos esses sintomas. Ele tem outras classificações assim, predominantemente desatenção, predominantemente a hiperatividade ou combinado. Perfeito. Mas o que é que acontece muitas vezes? Às vezes é aquela criança que tem um componente muito maior da desatenção, é uma criança mais tranquila, muitas vezes é uma criança mais tímida, mas essa criança tem uma hiperatividade interna na cabeça dela. O pensamento dela é muito rápido, a velocidade do pensamento é muito rápido. Então, às vezes, ela pode não demonstrar na parte motora, na parte física, mas na parte do pensamento é um pensamento muito acelerado. Então, seria uma hiperatividade interna que você não consegue ver, mas que incomoda quem tem. Então, o TDAH é uma dificuldade da pessoa manter o foco. Por quê? Porque ela está com a atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, ela não consegue focar naquela determinada situação. É como se fosse assim, é uma velocidade muito grande do pensamento, o pensamento muito rápido. Então, isso faz com que ela realmente, muitas vezes, não consiga concluir uma atividade, ou muitas vezes, numa conversa, interrompe o outro, às vezes é tido até como mal educado, porque a pessoa nem concluiu o raciocínio, já está concluindo por você, né? Interrompe os outros. Então, e aí, assim, a importância da gente fazer esse diagnóstico o mais precoce possível, porque você imagine o dano que isso não causa na vida de uma pessoa. Para ser TDAH, como ele é um transtorno, ele precisa trazer prejuízos na funcionalidade da pessoa. Então, na criança, a criança pode ter um baixo rendimento acadêmico, né? Na vida profissional, ficar mudando muito de empregos, porque não consegue manter o mesmo foco naquela atividade, né? Dificuldades nos relacionamentos é muito comum também, porque o TDAH, como tem uma dificuldade de planejamento, de organização, do tempo, né? Acaba que o cônjuge pode ficar assim chateado, porque você é muito distraído. Tem um caso agora recente que a esposa acaba esquecendo de fechar a porta da casa. E aí o marido fica com muita raiva da esposa, né? Mas quando a pessoa entende que isso não é por maldade, né? Que é realmente um transtorno, e buscar um tratamento é assim uma virada de chave na vida da pessoa, sabe? É como se realmente assim a pessoa visse a vida de uma outra forma. E é muito interessante de ver isso assim no consultório, porque o paciente diz: doutora, eu não sabia que a vida era assim, porque era tudo tão desarrumado, assim, eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia focar numa tarefa, e agora parece que limpou minha mente, assim, parece que eu consigo fazer tudo muito calmo, minha mesa está muito organizada, né? A mesa do TDAH é aquela coisa tudo bagunçada, é aquela criança que esquece as coisas na escola, é aquela criança que
procrastina para fazer uma atividade, quando vai fazer em cima da hora. Adultos também, quando tem que trabalhar, o trabalho da faculdade ou o trabalho de mestrado, doutorado, deixa para o final para concluir, entendeu? Então, assim, você imagine assim, como isso muda a vida da pessoa, se você fizer o tratamento de forma adequada. Vamos falar então, doutora Adriane, estamos recebendo aqui a doutora Adriane Caldas, parceira do Jornal da Manhã, hoje falando sobre TDAH conosco. Vamos falar sobre o tratamento, né? Porque hoje a gente já escuta falar muito em remédios, tem Ritalina, não é? Que a gente vê até às vezes um uso, eu queria que você comentasse, indiscriminado por parte de parte da população com relação a esses medicamentos. Mas quais são os tratamentos para tratar o TDAH? Então, como o TDAH é uma dificuldade assim, de funcionar bem a região pré-frontal, que é essa região aqui da testa que a gente tem. Então, você tem uma funcionalidade baixa dopamina nessa região. Então, você vai utilizar medicamentos que aumentem a dopamina para que essa região comece a funcionar de forma adequada. E aí existe o tratamento medicamentoso e o tratamento não medicamentoso. Não é todo o paciente que vai se beneficiar do tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso, ele é muito mais para a dificuldade da atenção do que a hiperatividade. Inclusive, o tratamento medicamentoso para quem tem hiperatividade pode acelerar, pode deixar a pessoa mais agitada, mais ansiosa. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado com o uso da medicação. E outra coisa também, a gente vê se a pessoa tem outras doenças, né, como, por exemplo, a epilepsia, e aí você usar um psicoestimulante, você pode desencadear crises convulsivas na pessoa, e também pacientes que têm comorbidades com tiques, você pode piorar os tiques com o uso de psicoestimulantes. Paciente com doenças cardíacas também, né? Você pode aumentar a frequência cardíaca e pode realmente ter uma arritmia. Então tem que ter esse cuidado com o uso indiscriminado de medicamentos. A gente também tem a terapia mais indicada é a terapia cognitivo-comportamental. Nas crianças, né, também podem precisar e podem se beneficiar muito de um apoio psicopedagógico, de você poder organizar melhor, planejar melhor a atividade daquela criança, para ela ter uma rotina, né, construir um mapinha de como é que vai ser a semana, para ela poder se organizar melhor. O TDAH tem muita dificuldade de terminar uma tarefa. Então, quando você organiza melhor e dá aquelas instruções, ele vai seguindo as instruções e ele consegue se organizar de uma forma mais adequada. Aí, o que é que a gente tem visto na prática? A gente sabe que existe o câmbio negro, né? De pessoas que conseguem a medicação através do médico, e aí é um risco muito grande que a pessoa corre. E pessoas que fazem isso de forma indiscriminada para melhorar o rendimento. Às vezes é muito comum em pessoas que estão fazendo... estudando para concursos, exatamente. E aí fazem um uso indiscriminado, né? E aí ficam sem dormir, aí ficam irritados, porque não tem o TDAH. E muitas vezes as pessoas que não têm tomam medicação e não vai ter nenhum ganho com relação a isso. Agora, quem tem TDAH... muda, transforma, é uma outra vida. A pessoa fica muito mais produtiva, melhora muito o desempenho no trabalho, na escola. A gente tem um ouvinte que tem uma pergunta aqui para a doutora Adriane. Vamos ouvir. Bom dia, pessoal do Jornal da Manhã. Eu sou Pedro, falo aqui de Parnamirim. Tenho uma dúvida para a doutora Adriane. Como o TDAH é diagnosticado em adultos? Depois de adulto, é possível esse diagnóstico? E se a pessoa tiver TDAH e não for diagnosticado, tem algo, além das questões de esquecimento, essas coisas, tem algum outro malefício? O TDAH, você pode fazer o diagnóstico tardio na vida adulta. O diagnóstico é clínico, é através da história clínica. Normalmente a gente faz uma retrospectiva de como era essa pessoa na infância, né, que já mostrava uns sinais de que ela tinha uma desatenção, que ela tinha uma hiperatividade. E aí na vida adulta, o que a gente vê é mais a dificuldade de manter a atenção. Normalmente, à medida que você vai tendo o amadurecimento cerebral,
você vai melhorando o componente da hiperatividade e vai permanecendo por toda a vida a dificuldade da atenção, de manter o foco, de manter a atenção. Então, é aquela pessoa que realmente tem uma dificuldade maior de se organizar, de se planejar, de concluir uma tarefa, muda muito de emprego. Isso é o diagnóstico mais na fase adulta, né? É aquela pessoa que às vezes fala uma coisa de forma muito impulsiva, às vezes é tido assim como sem noção, né? Ai, como é que a pessoa falou um negócio desse? Porque ela é muito impulsiva. Então ela tem dificuldade de esperar a vez dela e aí acaba sendo muitas vezes mal interpretadas, né? E às vezes excluídas do meio social. E aí isso faz com que a pessoa desenvolva, desde a infância, se não foi tratado de forma adequada, é muito frequente a pessoa com TDAH que não foi tratado ter uma baixa autoestima. Porque já ouviu tanto desde a infância de que é burro, ou ela mesmo se acha incompetente em relação a outras pessoas, porque ela tem uma dificuldade maior de concentração, então ela não consegue ter o mesmo rendimento no mesmo tempo que outras crianças. Então ela vê a diferença dela para outras crianças e isso vai repercutir na personalidade dela na vida adulta. É muito frequente acontecer depressão e ansiedade como comorbidades do TDAH. Doutora, a gente está tendo uma boa participação aqui, inclusive o pastor Saulo André, ele fez algumas perguntas que eu até já fiz aqui para a senhora. Ele falou agora o TDAH só dá em crianças e a gente viu agora inclusive a pergunta do Pedro aí, falando sobre diagnóstico também em pessoas adultas. Mas assim, é uma dúvida, o TDAH ele é genético ou o ambiente pode fazer com que você desenvolva esse transtorno? Isso é uma dúvida que eu tenho mesmo. É multifatorial a causa do TDAH. Ele tem um componente genético e o meio ambiente também pode contribuir muito para desenvolver a doença ou agravar os sintomas. Por exemplo, se você tem na infância um ambiente muito conturbado dentro de casa, de muitas brigas, de muitas discussões, ou um ambiente muito barulhento, você vai piorar aquela situação. Mas assim, normalmente você tem uma predisposição genética e aí quando você, na história clínica, você vai investigar e vai ver se tem alguém na família que também tem esse componente, sempre a gente encontra. Muitas vezes não diagnosticado, mas aí, por exemplo, ontem mesmo eu atendi, era uma criança que ela tinha um diagnóstico de TDAH e a mãe, mas eu sou assim também. Eu nunca tinha me tocado que eu era desse jeito e nunca se tratou. Mas assim, para você ver, às vezes não precisa de medicamento, porque a pessoa vai utilizando estratégias e muitas vezes ela mesma vai criando estratégias dela mesma se organizar. Então ela sabe que ela tem uma dificuldade maior e aí vai criando tabelinhas, anotações, né? Para poder ela tentar se organizar e melhorar a funcionalidade dela. Doutora, e com relação à prevalência, né? A gente estava conversando aqui, o TDAH está mais presente em homens, em mulheres, qual é essa diferenciação? Pelo menos uma vez, né? A gente foi privilegiada de ter uma prevalência menor num transtorno. É um transtorno mais prevalente em meninos do que meninas. É 2 vezes mais comum em meninos do que meninas. E as meninas, elas predominam mais o componente da desatenção. Então, o menino fica muito mais claro e muito mais fácil de buscar ajuda, porque aquele menino inquieto, aquele menino que não para, aquele menino que não assiste um filme até o final, e aí a mãe já não aguenta aquele comportamento e procura ajuda. E a menina, isso é uma coisa muito mais preocupante, porque a menina, ela normalmente, até pela nossa cultura, ela é mais tranquila, né? Acata mais as regras. E é uma menina que muitas vezes pode ficar esquecida. É porque é o jeito dela, é porque ela é tímida, é porque ela é reservada. E deixa ela ali, mas ela assim, com muito sofrimento, com muita dificuldade de atenção. Porque o componente mais de desatenção é mais prevalente nas meninas do que nos meninos. Mas de uma forma geral, a prevalência é maior no sexo masculino. Doutora Adriane, só pra gente deixar claro aqui, porque também no mundo moderno de hoje em dia, a gente tá no celular, às vezes tá vendo TV, tá ouvindo alguma coisa, e aí em algum momento você às vezes se pega assim, peraí que eu não prestei atenção nisso. Eu queria entender, o TDAH é de fato quando isso gera um problema na sua vida, até as outras entrevistas que a gente fez aqui, né, sobre ansiedade, sobre depressão, quando aquilo está ali incapacitando nas suas atividades,
é de fato o transtorno. Mas existe também aquele momento, naturalmente, que você tá um pouco mais desatento, que você diz assim, repita aí que eu tava pensando aqui em outra. Né? Existe normal. isso também. Dessa forma é normal, porque senão a gente vai diagnosticar todo mundo, nesse mundo moderno, todo mundo com TDAH. Agora, essa questão de excesso de tela realmente tem interferido muito e tem muita gente buscado ajuda, achando que tem TDAH, mas é excesso de tela. Então, você fica com aquele hiperfoco, tanto numa atividade, que você não consegue mais olhar para o seu externo, né? Então, isso aí não é TDAH, né? TDAH, você tem uma história, você tem um antecedente que faz com que você realmente faça o diagnóstico de forma adequada. A gente agradece mais uma vez pela entrevista, doutora Adriane, sempre um assunto muito interessante, a gente fica querendo fazer mais perguntas, mas a gente sabe que a senhora volta e de repente a gente volta também a falar sobre o tema sempre que for necessário. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Eu quero mandar um beijo para uma paciente que está ouvindo, né? E ela falou para mim, e eu disse que ia mandar um beijo para ela, é Maria José. E para Felipe também, que é um representante, que também tá ouvindo e tá gostando. E quero sempre, assim, reforçar a nossa frase, né? Tem aqui, doutora, bem rapidinho, ó, o Gudson Barbalho mandou, esclarecedora demais a entrevista da doutora Adriane, muito importante cuidar da nossa mente, a locomotiva da felicidade, que é a meta. Olha aí, tá vendo? O pessoal já tá aguardando a frase, mas eu vou deixar para você encerrar com a frase, pois a sua. A nossa mente é a locomotiva da nossa felicidade, né? Então procurem realmente, assim, focar em melhorar a sua saúde mental. Muito obrigada e até a próxima semana.